Boa tarde, pessoal. Vou falar aqui porque eu acho que o futuro do Python só depende dos Pythonistas, né? Essa apresentação, na descrição dela, ela é reflexo dos últimos 2 anos que eu venho participando intensamente da comunidade do Rio de Janeiro, né? E isso vem participando por consequência de várias iniciativas ao redor do Brasil e até lá fora, na questão de disseminar, divulgar Python, disseminar Python, mas principalmente disseminar o que eu chamo de desenvolvimento sustentável de software, aproveitando aí um termo comum que as pessoas estão agora atentas, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Bastos, e eu trabalho na MyFreeCon, onde a gente desenvolve basicamente sistemas financeiros, né, e trabalho também com a parte de mentoring e coaching de Python e Django. Então lá a gente trabalha fundamentalmente com Python, mas não é uma restrição, né, a gente tem outras tecnologias lá também, mas tem evoluído dessa forma. E principalmente a gente trabalha com questões, com software ligado à área de finanças, tá? E eu participo também, no meu tempo livre, de algumas poucas iniciativas de comunidade de software. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e como é que isso funciona, para poder compartilhar com vocês a experiência que eu tenho vivido e então conseguir falar um pouquinho sobre o porquê que eu acho que o futuro do Python só depende dos Pythonistas. Tudo começou em 2008 com a Python Rio, né? A Python Rio em 2008 organizou a Python Brasil, esse evento aqui, lá no Rio de Janeiro, e foi um grande sucesso. Foi marcante na comunidade do Rio de Janeiro a realização da Python Rio. Eu tinha, naquela época, anunciado no meu blog que eu estava buscando profissionais de Python, porque eu não estava conseguindo encontrar nas vias comuns, como lá no Rio. Não sei se aqui vocês têm também, o iPanelinha e listas de e-mail de oportunidades e tal, onde você tem lá ofertas incríveis de vaga, como analista de documentação júnior, analista de documentação sênior e coisas do gênero. E eu, desistindo de buscar dessas maneiras assim mais tradicionais, eu apelei escrevendo um post no meu blog, descrevendo o job e descrevendo o perfil do profissional que eu procurava. O Cláudio Berrondo, que está ali atrás, me enviou um convite por e-mail, avisando que estava tendo a Python Brasil ali para eu conhecer a comunidade, conhecer o evento. Fui para lá, foi uma experiência incrível, né? A Python Brasil reuniu um vasto número de gente, eu acabei encontrando diversos amigos, porque tinha o pessoal da Globo, tinha um monte de gente que trabalha ali no Rio de Janeiro mesmo, que está ligado com Python, né? E foi incrível, foi uma experiência fantástica. E lá, o mais incrível é que eu conheci muitos dos que estão aqui hoje, porque eu fiz muitos amigos, né? Dentre os quais, alguns que não estão aqui, que é o que eu chamo de galera, que são os caras, os lunáticos que chegaram do nada e falaram numa mesa de bar, vamos começar a Python Rio, vamos trazer esse evento aqui para o Rio de Janeiro e vamos fazer um negócio aqui para sacudir o Rio de Janeiro. E eu sei o trabalho que os caras deram, porque depois eu acabei fazendo um evento e eu vi como que isso é desgastante, né? A coisa foi evoluindo, a gente foi se encontrando semanalmente, fortalecendo a amizade, as relações pessoais e tal. E, paralelamente a isso, surgiu o Hora Extra. Quem aqui já ouviu falar no Hora Extra? Alguém já ouviu falar no Hora Extra aqui? Maneiro. Bom, Hora Extra, basicamente, é uma reunião, um happy hour, que toda semana, toda segunda-feira, duas coisas acontecem no Rio de Janeiro. O sol nasce e tem hora extra, invariavelmente, tá? E é um grupo gigante de pessoas, né? Começou, obviamente, com poucas pessoas, 2, 3 pessoas, foi crescendo, né? E a gente acabou atingindo um número enorme de pessoas que têm interesse em tecnologia. Então a gente não segrega. Agora, isso basicamente é um happy hour de quem é apaixonado por tecnologia. Ah, eu trabalho com servidor. Legal. Eu gosto de videogame. Legal. Mas se você tem interesse em tecnologia, né, e não necessariamente trabalha com isso, tem alguns estudantes que estão ali nesse grupo, você é muito bem-vindo, vamos ali conversar, o objetivo é fazer amizade e estabelecer o contato pessoal entre os indivíduos, as pessoas do Rio de Janeiro. Acaba que o grupo cresce e a gente começa a fazer festa de carnaval, começa a fazer festa de ano novo, começa a fazer um monte de bagunça, né? Esse dia aí, a gente fez o samba da hora extra, que o Rodrigo, que está aqui no cantinho, com fone de ouvido, ele escreveu um samba para o pessoal da hora extra, levou no dia e calhou de uma amiga nossa, que tem uma revista chamada TI Digital, agora é Wide, passar lá para conhecer o grupo, e ela filmou tudo, viu tudo como funciona, participou, se divertiu bastante e escreveu sobre isso na revista. O que aconteceu no outro mês, mais gente viu através da revista o que estava acontecendo, viu no blog da revista e foi lá, agora isso foi enchendo.
Hora extra, a gente faz diversas... É tudo muito tranquilo, tudo muito informal, despretensioso. Todas as nossas atividades são extremamente despretensiosas. E acho que isso que é o grande valor do que acontece lá. A gente tem um mascote. Isso aí foi o último Hora Extra que o Chris e a Lia estavam no Rio de Janeiro, então eles participaram lá do último Hora Extra. E aí ele ganhou de presente aí o nosso mascote. E como a gente se reúne toda segunda-feira no mesmo bar, durante todo esse tempo, já tem 2 anos isso, o dono do bar ficou muito satisfeito com a gente, né? Então nós somos praticamente o xodó dele. E ele, em homenagem ao grupo, fez a batata Hora Extra, que está disponível no Lanchão em Cia, é uma franquia, está no Brasil inteiro, você pode chegar lá e pedir a batata Hora Extra que ele vai ter para te oferecer. Obviamente alguma coisa que destrói seu coração, mas não deixa de ser Hora Extra. E o mais interessante é que a gente leva a Hora Extra em tudo quanto é evento que a gente vai, de uma maneira completamente caótica e desorganizada, né? A gente foi no Rail Summit, onde eu conheci o Akita, e a gente fez Hora Extra lá. O pessoal vai na RubyConf, vai fazer Hora Extra lá. Fomos na Shanty Rails, fizemos Hora Extra lá. Fiji também teve Hora Extra. Então, onde tem alguém que conhece Hora Extra, vai lá e faz Hora Extra e faz uma bagunça. Com o tempo, e com a ajuda do Twitter e das listas de e-mail, o pessoal do Brasil inteiro pensou, eu queria fazer uma Hora Extra aqui, como é que vocês fazem? Então a gente fez uma receitinha de bolo e manda por e-mail, e os caras começam a Hora Extra. Tem uma Hora Extra aqui em Curitiba. Eu não conheço pessoalmente quem começou, mas já tem uma Hora Extra aqui em Curitiba, e o pessoal tem acesso ao mesmo site, e bloga no mesmo site, né? Tem administrador do site do Hora Extra, são uns 60, para perder a conta. Porque cada um da regional tem em Florianópolis, tem lá no Nordeste, tem em Porto Alegre, em São Paulo também tem, e todo mundo acaba colocando as novidades, porque a gente tem a brincadeira, né, do Hora Extra Facts. Todo dia seguinte a Hora Extra, o pessoal começa a lembrar das frases marcantes, das pérolas que o pessoal conta durante a noite anterior, e registra aquilo e bloga sobre aquilo. E geralmente vem muita coisa engraçada e muita coisa que faz a gente refletir até o próximo encontro, onde a gente recicla toda essa conversa e assim vai montando um grupo bem divertido. Também, paralelo a isso, eventualmente com o pessoal da Python Rio, surgiu a ideia da Python Campus, que é basicamente uma caravana de tecnologia que visita as universidades para falar de Python e para falar de software livre. O nosso objetivo não é vender Python para os estudantes, nosso objetivo é simplesmente falar, olha só, você que gosta de tecnologia, que está aí na faculdade querendo aprender a programar, você tem uma alternativa também. Você não precisa ficar pensando que você tem que se formar e depois fazer um mestrado para fazer uma certificação, depois fazer uma outra certificação para então fazer um concurso, então arrumar um emprego e se aposentar. Você pode começar hoje a programar, pode começar hoje a se divertir. A gente só leva isso para a galera. A receptividade é incrível, né? Essa ideia foi do John Edson, que também tocou a Python Brasil, né? E sempre lota. Sempre a Python Campus é uma coisa assim que tem a média de 200 alunos. Essa aqui foi a nossa primeira, onde nessa palestra o Guilherme Chapievski estava falando sobre TDD em Python, e o zelador estava do outro lado, né, fora da sala, conversando comigo, que eu estava na porta, assim, ninguém entra, mas que ele queria tirar todo mundo lá de dentro para fechar, porque já tinha passado do horário, ele queria ir para casa, porque tinha algum compromisso lá, e ficou enchendo o saco. Então eu fiquei enrolando ele durante 1 hora, porque a galera não redava o pé do evento. A Python Campus, a gente fez visitou várias universidades, mas ela atingiu um pico inesperado com a turma de campus dos Goitacazes. Tem essa turma aqui, esse malandro mais feio aqui da direita, né, o Lafon, quem não conhece lá da Praça é Nossa. Essa turma, vendo pela internet o que a gente fazia, como a gente fazia, participando pela lista de discussão, se inspirou e criaram sua própria versão da Python Campus. Obviamente, eles tiveram total suporte, incondicional suporte de todo mundo que estava envolvido na Python Campus desde a original. E eles levaram isso para um outro nível, porque foi uma Python Campus onde os estudantes organizaram o que eles queriam discutir e convidaram a comunidade e fizeram um maior evento, assim, a coisa mais incrível, fantástica, que valeu. Todo mundo viajou, assim, 5 horas de viagem de carro do Rio até Campus. E foi um monte de gente e foi uma experiência sensacional. Isso mudou a realidade da universidade deles lá, que é o IF de Campus. Hoje é um grande centro, um grande polo de Python no Rio de Janeiro é o IF de Campus. E depois um outro pico inesperado da Python Campus foi em Petrópolis, onde a gente organizou também com o pessoal do LNCC um evento. Os professores estavam muito interessados, não tinham muito suporte da instituição, mas eles deram um jeito. E dessa forma a gente reuniu também um grupo enorme de estudantes que começaram ali, naquele mesmo dia, porque experimentaram dojo, experimentam um monte de atividades, né, distintas. Oi? O salgadinho, não, tem que ter um coffee break, né?
Porque, no final das contas, é o seguinte, palestra é muito bacana para você falar algo novo, trazer algo novo à tona, mas é na hora do corredor ali que você faz as coisas acontecerem, que a vida acontece. Então, a Python Campus de Petrópolis foi um negócio muito interessante, onde surgiu também o Dojo Rio de Petrópolis, eu vou chegar lá daqui a pouco, e esse Dojo Rio já contaminou a região. Já tem, naquele dia já criou uma sessão, depois agora já tem duas, e agora de uma cidade vizinha já tem gente indo viajar para lá direto para poder ensinar e participar e influenciar. E o Dojo Rio? O que é o Dojo Rio? Alguém já falou de Coding Dojo? Alguém já participou? Quem participou de Coding Dojo aí? Beleza. Bom, Coding Dojo é basicamente uma arena de programação. Lá no Rio de Janeiro, o Rodolfo, depois da Python Brasil, olha só quanta coisa vai se interligando ao longo da linha do tempo. Ele se apaixonou pelo Dojo, ele experimentou lá, e ele decidiu montar um grupo de Dojo no Rio de Janeiro, junto com o Flávio Amiero. Eram os dois indo na PUC do Rio, né, onde se reuniam 3 pessoas, quando tinha muita gente, estava lotado, eram 4 pessoas, e eles ficavam toda semana, faziam uma reunião por semana, para praticar TDD, Extreme Programming, né, toda a parte de código colaborativo, parte de modelagem e tal, enfim, para pegar as técnicas, praticar as técnicas de desenvolvimento de software que são importantes para a gente fazer um desenvolvimento sustentável. E funciona basicamente assim, tem um piloto, um copiloto e uma tela. O piloto é o cara que está ali no teclado, controlando, programando o que está acontecendo de fato. O copiloto está ajudando ele verbalmente, apontando, ó, esqueceu ali um ponto, faltou um negócio ali, por que você está fazendo isso? Eles vão conversando em voz alta, contando para a plateia o que está acontecendo. A plateia ouve com atenção e tem que a todo tempo estar entendendo tudo o que está acontecendo. Se não tiver, o piloto e o copiloto são responsáveis por explicar. Então você começa a criar um ambiente onde a comunicação é fundamental. Então esse ambiente ele começa a encorajar a comunicação, encorajar a colaboração entre as pessoas. E isso vai alternando, turnos de 4 ou 5 minutos. No final, geralmente os problemas são lúdicos, né? Você tem problemas que são muito simplesinhos, não tem nada a ver com a realidade, porque o foco é um esquema meio o Sr. Miyagi. Lembra do Karate Kid? Insere para a esquerda, insere para a direita? Que o cara ficava revoltado da vida com isso. A ideia é você pegar as técnicas de programação, as técnicas de Extreme Programming, e fazer dessa mesma forma, com calma, baby steps, repetidas vezes, devagar, colaborativamente, todo mundo andando junto, né? Para que você fique preparado para, na hora do campeonato lá na empresa, ou no seu projeto, você conseguir reagir e se comportar daquela forma sob pressão. Então funciona, é fantástico. O negócio cresceu tanto, que de uma sessão com 4 pessoas, no máximo, a gente hoje tem 11 sessões semanais, com a média de 25 pessoas cada sessão. Não são sempre as mesmas pessoas, o negócio vai flutuando. Então, nesse momento, a gente já perdeu a conta de quanta gente vai no dojo. Mas é muita gente. É muita gente. Para mais de 500 pessoas já passaram no dojo. Fácil. Isso só no dojo recorrente. Sem contar que a gente usa a mesma estratégia do hora extra com o dojo. A gente vai para um evento e faz um dojo. Aqui teve dojo, a galera se amarrou também. Lá no Rails Summit teve dojo, a gente fez também. E a gente vai repetindo essa prática em todos os eventos. Nesse ano, eu participei lá da PyCon e tive a oportunidade de ir em Orlando visitar um amigo. O que a gente aproveitou para fazer lá? Dojo. Essas fotos que eu acabei de mostrar ali são fotos do dojo de Orlando. E eles já começaram o grupo Orlando Dojo, que é exatamente no mesmo modelo, né, tem a mesma filosofia do Dojo Rio. E para minha surpresa, aliás, para a surpresa de todo mundo que participa do dojo, há 2 semanas atrás a gente recebeu um e-mail informando sobre um post no blog que uma indiana começou um dojo em Bangalore, na Índia. Ela participou lá da PyCon, a gente se conheceu lá, mas a gente nunca mais falou depois daquele evento. E ela começou um dojo e ela explicitamente pediu indicações, e ela fala no post do blog dela sobre o Dojo Rio e o processo que a gente usa. E ela pediu esse tipo de indicação. Então a gente está agora num processo meio estranho, que a gente está tentando montar um vídeo para contar a história de como é que funciona o dojo, para poder botar na internet e o pessoal poder consultar. E tem que ser em inglês, tem que ser um negócio diferente para poder exatamente... Ela quer saber, vem cá, mas como é que é? E os corner cases, né? E quando falha, e quando funciona, e como é que eu faço? O que acontece? Então isso foi uma notícia assim, fantástica, porque a gente está aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro, perto de casa, fazendo as coisas assim de maneira despretensiosas, e caoticamente esse tipo de coisa acontece.
Complementando o Dojo, porque o Dojo foca no processo, não foca no conhecimento específico da tecnologia, ele foca nas técnicas de desenvolvimento de software, a gente criou também o Fork in Rio, que surgiu da necessidade do Bernardo, que estava aqui falando mais cedo sobre o Pygame, que ele falou o seguinte: cara, o Dojo é sensacional, eu não perco um, mas eu preciso dominar Python. Como é que eu faço isso? Peguei um livro aqui do Python para desenvolvedores, eu vou estudar esse troço, eu quero saber quem quer estudar comigo. Na hora que ele falou aquilo, caiu uma ficha assim, e eu falei, sabe aquele negócio que acontece assim, puta, como eu não pensei nisso antes? E a gente foi pro pós-dojo, que é a hora extra específica do dojo, que sempre tem que ter, né? O dojo é só uma desculpa pra gente beber cerveja depois. Né? E lá no pós-dojo a gente começou a discutir como seria a dinâmica. E a gente criou o Fork in Rio, que é um processo onde a gente define um livro, por exemplo, né? Define, naquela semana, a gente vai estudar o capítulo 1, 2 e 3, faz o fork, cada um vai para sua casa, se vira para estudar o capítulo 1, 2 e 3, e tem que implementar os exercícios combinados. Todo mundo implementa e marca um dia, geralmente no domingo de manhã, 9 horas da manhã, a gente se reúne para comparar, fazer um merge dos códigos, comparar como a estratégia de cada um para resolver aquele exercício, que é um exercício simples, geralmente. Nada comparado com um algoritmo bizonho qualquer aí, não. O foco é você dominar a linguagem de programação, dominar a ferramenta que você quer compreender ali. E vocês estão falando, eu falei 9 horas da manhã, eu vi vários risinhos, vários sorrisos, assim, tipo assim, cara, não tem vida, né? Geral, assim, pô, 9 horas da manhã, mas tá vendo esse malandro aqui da esquerda, aliás, da direita, do meio ali, ó, o Jorge, embaixo do merge. É o Indiana Jorge. Ele é indiana porque ele é o cara mais aventureiro que eu conheço. Ele mora em Belfort Roxo. E vocês que não conhecem o Rio, pensa o seguinte, pensa em calor, pensa em, saca, brasa, aquele negócio assim, quente, pensa em 3 ônibus, e pensa em 4 horas de viagem para chegar pontualmente, é o único que chega pontualmente às 9 horas da manhã no Fork Rio. Todo domingo. Então esse cara é o exemplo do Fork Rio, do que faz o Fork Rio funcionar. E as palavras dele, num post que ele fez no blog, porque a primeira coisa que a gente perguntou assim, não sei o que, pô, vou falar, pô, beleza, bota no seu blog. E eu não tenho. Calma aí. wordpress.com, cria aquela porcaria, pronto, agora você tem. Publica lá no seu blog essa parada. Ele publicou uma opinião sobre o que ele viveu com o Fork Rio, por que ele está disposto a acordar de madrugada no domingo para participar disso. É simplesmente fantástico. Obviamente o Fork Rio evoluiu e a gente partiu também para Erlang, Ruby, tem o Web2Py agora, tem o de Python e agora vai começar na próxima semana de Pygame. Então você vê, são grupos distintos, não são as mesmas pessoas. Cada um tem um interesse, o negócio vai meio que caoticamente acontecendo. Mas todo mundo se organiza do jeito que dá. Temos também o Arduino Hack Day. A foto ficou meio esquisita. Mas todo mundo viu a palestra do Álvaro? O Álvaro é o cara que começou o Arduino Hack Day. Ele chegou e falou assim, porra, me amarro nesse troço aqui, eu vou comprar um Arduino. Aí a primeira vez que ele levou o Arduino para uma reunião da gente, a gente estava numa hora extra, não, aqui o Arduino e tal, não sei o quê. Aí o que isso faz? Aí ele foi, acendeu a luzinha, a gente ficou olhando assim, tá bom, mas e aí? Aí ele ficou aquela pulga atrás da orelha, né? Aí ele mostrou, não, o Arduino aqui, o negócio funciona, você bota aqui, tem saída assim, aí deu um datasheet todo do Arduino pra gente, ele falou assim, tá, mas e aí? Aí falou, porra, e aí que é isso aqui, ó. Aí ele fez o Turiquinhas, que é basicamente um robô guiado por luz, né? Você bota a lanterna no sensor dele lá, no lado direito, do lado esquerdo, ele vai andando para um lado, andando para o outro. Esse cara fez tanto sucesso, tá na internet um vídeo lá no blog do Álvaro, fez um sucesso tão grande que o Mad Dog se amarrou nisso, se amarrou na ideia. Então o Mad Dog falou com o Álvaro, cara, eu estou indo do Brasil, que eu tenho um compromisso aí, organiza um Arduino Hack and Beer. O Mad Dog bebe. É que ele bebe. Ele botar ele e um mergulhão junto é um negócio que ia ser difícil. É um combate, né, de titãs, né? E então, incrivelmente, a gente teve também o Arduino Hack and Beer com a participação do Mad Dog, que ficou lá hackeando com a galera, ensinando um monte de coisa, porque juntaram, foram uns 6 grupos de pessoas, uns 6 grupos de 5 ou 6 pessoas, e obviamente com muita cerveja, biscoito, salgadinho e tal, a gente sujou o laboratório da UF todo, ficou todo mundo limpando depois, o Álvaro carregando cerveja de um lado para o outro. E a gente fez o lance do sinal, começou lá, né, na tentativa frustrada. Primeira tentativa, deu na água, a gente não conseguiu fazer absolutamente nada. O relé não funcionava, não sei o quê. Aí eles foram pesquisar, voltaram, não sei o quê, montaram de novo. Aí teve um dia que eles pararam e fizeram um sprint. Ao invés de ir pro dojo, ao invés de fazer alguma outra coisa, ele falou, não, tem que fazer esse sinal funcionar. Até porque o sinal, a história do sinal é que o Bernardo estava falando assim, pô, tá difícil, a galera não está conseguindo entender quando que está verde ou vermelho.
lá no Dojo. Porque, para quem não sabe, no Dojo, quando os testes estão passando, fica verde. E aí todo mundo pode falar, pode decidir se vai refatorar, pode dar opinião sobre o código. Quando está quebrando, está vermelho. E ninguém da plateia pode falar. Para quê? Para dar espaço para o piloto poder errar mais ali, experimentar a linguagem, por aí vai. E o sprint funciona com, basicamente, 3 princípios. São os 3 Ds. Né? É diversão, deploy e desenvolvimento. E com esse princípio a gente fez o site da Python Campus, que foi durante um feriado, uma quarta-feira. Eu morava no Rio, não queria voltar para Niterói para visitar minha família. Eu falei, um dia eu vou e volto trânsito, estou sem saco disso. Mandei um e-mail para a lista falando, amanhã eu vou abrir o escritório aqui e vou ficar fazendo o site da Python Campus. 14 pessoas apareceram, a gente usou todos os recursos do escritório, quadro, post-it, a gente montou, tem o making off lá no site, a gente montou, usou todas as técnicas de desenvolvimento ágil para em um dia botar o site no ar. E botou, porque a gente tinha naquela época que resolver as inscrições de Petrópolis. Né? Então, foi uma experiência sensacional. E você vê que dessa galera, acho que nem metade programava. Só que é um site, então tem várias coisas de conceito, tem várias coisas de ideia, tem várias coisas que você tem que escolher o que não fazer também, é muito complexo isso. E todo mundo participou, porque a gente tem a estrutura toda de programação em par, então era um desenvolvedor e um cara que estava começando, era o cara que estava começando e o cara que não programava, e tinham diversas tarefas, e isso ia alternando ao longo do dia. Então todo mundo teve uma experiência fantástica com isso daí. E com esse desenvolvimento assim, da comunidade, o pessoal participando, crescendo, o negócio acontecendo, a gente acabou tendo a oportunidade de conceber o Dev in Rio. Quem ouviu falar do Dev in Rio aqui? Beleza. O Dev in Rio nasceu essa experiência que a gente teve com a comunidade, ela marcou muito a visão de que não se trata de tecnologia. Mas assim, vocês já sabem disso que eu vou falar, mas marcou na prática. Se trata de pessoas. De como a gente vai potencializar o indivíduo. Como a gente vai... Você que tem aí, você que gosta de alguma coisa, como é que você vai fazer o que você gosta? Tem que potencializar isso, tem que encorajar você. Tem que te dar os recursos, a comunidade tem que te dar suporte para você trazer a sua ideia, ofertar a sua ideia para a gente. E aí que veio a ideia de fazer o Dev in Rio, que alguns astros se alinharam, né? O Jacob estava vindo para Python Brasil, o Jeff Patton estava vindo para fazer um treinamento no Rio, e o Ryan Osmack tinha vindo para participar do evento de PHP e iria embora no último dia, né? No dia do evento. Então ele participou lá do Dev in Rio e deu a palestra e foi embora para o aeroporto. E eu e o Guilherme, a gente encabeçou essa ideia. O Guilherme Chapievski, que agora está no Yahoo. A gente encabeçou essa ideia. A gente falou, vamos fazer? Vamos. Como? Sei lá, vamos fazer? Vamos. E aí, agora. Pega, vai, morde, faz. Acontece. E a gente foi, durante 20 dias, que era o tempo que a gente tinha, entre o dia do evento e a ideia, em 20 dias a gente usou todas as filosofias ágeis do mundo para poder rever o escopo a todo tempo. A gente decidia uma coisa, dava um telefonema, tinha um feedback, tinha que decidir de novo em cima. Foi um negócio frenético durante 20 dias. Que com a ajuda, aí que é o mais marcante, só aconteceu por causa do suporte da ajuda de toda a comunidade. E não são 10 pessoas. É muita gente. Eles fizeram um dojo no Dev in Rio, ajudaram a arrumar as coisas, ajudaram a organizar quando os post-its, que a gente botou uns post-its lá de que foi bom, o que precisa melhorar. Todo mundo pegava o que dava para fazer e ia organizando, ia ajudando. Não tinha uma centralização da coisa. O que tinha que... Eu e o Guilherme, a gente deu o pontapé inicial e vamos fazer. E o resto da galera simplesmente deu suporte daquela visão que a gente tinha de fazer um evento para desenvolvedores que reuniu mais de 400 pessoas. Num puta centro de convenção. A experiência foi muito boa, deu muito resultado para a comunidade, mas foi muito desgastante. E esse ano, no início do ano, o Guilherme foi para São Paulo, para o Yahoo, e a gente começou a conversar como é que vai ser esse ano, vai ter Dev Rio, não vai ter Dev Rio. Aí, vamos ver, vamos deixar mais para frente, vamos ver como é que é e tal, e a gente decidiu que não ia fazer. Aí eu falei, não vou fazer, então, porque o Guilherme está lá, está com os objetivos dele, eu tenho aqui um monte de compromisso também, que eu tenho que dar uma focada, vai ficar complicado, não dá para fazer. Numa mesa de bar, numa hora extra qualquer desse aí, quando a gente anunciou que não ia fazer, o pessoal ficou meio murcho. Passou umas 2 cervejas, falou, não, tem que fazer o Dev in Rio. Não, cara, eu não vou fazer. Não, tem que fazer. Cara, então você faz. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, aí o Mergulhão, o Ramon, o André Fonseca e o Rodrigo Pinto. Eu disse, não, então a gente vai fazer. Pode usar o nome? Eu falei, o nome é de vocês, toma a senha, toma tudo aqui, ó. Resolve. E aí eles fizeram o Dev in Rio 2010, que a minha humilde opinião foi muito superior ao Dev in Rio 2009.
O evento foi incrível, aconteceu há poucas semanas atrás, reuniu mais de 600 pessoas. A gente falou de empreendedorismo, de tecnologia, de Java, de Python, de Dojo, de agilidade, de Arduino. A gente falou de um monte de coisa. A gente falou de tudo que as pessoas gostam de discutir, de tudo que as pessoas querem fazer. A gente não tentou vender nada. A gente falou, a gente está fazendo isso aqui que é maneiro, isso aqui que é maneiro, isso aqui que é legal, isso aqui que é bacana, isso aqui que funciona, isso aqui desse jeito. Para sensibilizar as pessoas. O que a gente quer é ofertar o que a gente está vivendo, que nos agrada muito, e é por isso que a gente continua. A gente quer ofertar isso para os outros. Ó, eu faço isso aqui, ó, vê se serve para você. Vê se te agrada, vê se está alinhado com o que você deseja. O evento foi fantástico. E se você participa de tantos eventos assim, bem, invariavelmente o negócio começa a pegar em casa, né? Porque é hora extra, é dojo, não sei o quê, são 11 dojo por semana, e como é que vai? E o pessoal me pergunta, mas você vai para 11? Lógico que não, cara, porra. Mal conseguia um, mas tá espalhado aí, a galera tá fazendo, e bloga no mesmo site, e também tem 60 admins de dojo, e o negócio é super caótico, assim, super aberto. As regras são muito soltas. Né? E aí você começa nesse esquema todo de participar, e de repente a realidade cai e você vê que alguma coisa bota você com o pé no chão e fala, bem, tem que dar atenção, senão como é que é? Quem não dá assistência abre concorrência e perde a preferência. Então, pensando nisso, né, e querendo continuar esse processo de evento, porque está todo mundo no pique, no gás, foi bom, se a gente vai a todo esse evento, e as nossas esposas, né, elas, fica todo mundo meio assim, pô, como é que funciona esse troço? Elas vão para evento, viaja demais, como é que pode? Vamos reunir elas. Vamos fazer uma festa, a festa Framps. Vamos reunir todas as mulheres, todos os nossos filhos, todo mundo, reúne a família inteira. E deixa elas conversando, para se conhecerem, para validar que a gente realmente é um bando de nerd e só vai para a conferência para ver tecnologia. Porra, esse é um ponto-chave, né, galera? E o que acontece é que isso fortalece a relação entre nós, que já éramos amigos. O que acontece é que, pô, nossas esposas veem, o fulano. Antigamente era um monte de e-mail, né? Falava do Hugo. Não, o Hugo que Hugo? Não, o Hugo de Campos. O Hugo de Campos. Aí ela fala assim, o Hugo, o Moreninho, o Lafon. Já sei quem é, então já pega, já sabe quem é o Hugo, já tem referência, já conhece. Porque a gente já vai juntando essa galera. Entendeu? As coisas ficam mais transparentes, fica mais pessoal, você fica mais palpável. E é uma experiência incrível. E não acaba só por aí, porque esse negócio é tão louco que a gente também tem a Hack Framps, que é basicamente um tech talk. Que a gente, geralmente, quando fica aparecendo muita coisa nova aí de hype, né? Node.js, NoSQL, não sei o que e tal, a gente manda os e-mails, galera, que porra é essa aqui? Não sei. Mas esse troço aqui também não sei. Então, bom, convocação da Hack Framps. Dia tal, cerveja por minha conta, vocês trazem a comida. Quem vai falar de quê? A gente bota um tópico ali de 10 tópicos, cada um diz, eu vou falar disso aqui, eu vou falar disso aqui, eu vou falar disso aqui. Irmão, o cara vai falar de um troço que ele não sabe? Ele tem uma semana para ler aquela porcaria e fazer um resumão pra galera e dar a opinião dele. E a gente se reúne para fazer um tech talkzinho de leve e tomar alguma coisinha, porque também ninguém é de ferro. Final de semana é final de semana. E também tem o Open Space em Rio, que o pessoal da Unirio está encabeçando esse negócio para promover exatamente isso que acontece aqui no Coffee Break, né? Quando a gente para ali, vai tomar um café, vai ali embaixo no espaço aberto, ali no descanso ali da Globo e tal, que é para que as pessoas conversem e sobre o que elas quiserem naquele instante de tempo. E já teve o quê? 3 edições, galera? Tá certo isso? 3 edições do Open Space em Rio. E numa dessas edições nasceu o que a gente chama de Step Inside. Step Inside é o seguinte, você tem uma ideia, você conhece uma biblioteca e você quer saber como essa porcaria funciona. Procura alguém que entende desse troço bem, esse cara pega o notebook, vai aqui para frente, a galera fica toda aqui na frente assim, bota lá o debugger no início do programa. E o cara vai com um quadro branco explicando a arquitetura daquele módulo, ele vai dar step in, step in, step in, step in, ver como é que é, ver o valor, ver o que acontece. O primeiro agora foi de JavaScript, né? Alguma biblioteca que não seja de JavaScript. jQuery? Maneiro. E o pessoal já está marcando, que agora quer fazer do Django, aí quer fazer de outra coisa. Já tem um cara lá que entende pra cacete do Linux, do kernel do Linux, aí o pessoal quer já dar um jeito, como é que a gente faz para parar, botar o debugger lá no meio do kernel do Linux? Já mandaram e-mail pro cara já para ver se ele vai lá dar uma palestra, conversar. E aí a gente traz essa galera que entende mais, geralmente fica mais à margem da comunidade, traz pro grupo. Porque os caras têm coisas de valor, tem coisa interessante para falar, tem ideia, tem história para contar. A gente quer ouvir isso, a gente quer participar. Então você vê que tem um monte de coisa que a gente mistura aí, né? E como é que a gente consegue manter a regra? O Facundo falou bastante sobre regra, né? Como é que é a estrutura da comunidade e tal. E eu tenho para mim que
a gente precisava de uma coisa, antes de ter regras, a gente precisava de princípios. E aí a gente escreveu o Small Acts Manifesto, que é um set de princípios, são 10 princípios que todas as nossas iniciativas seguem, né? E esses princípios dizem o que a gente tem que respeitar, mas não como a gente tem que se comportar, como a gente tem que fazer para que isso seja respeitado. Então, naquele caso que o Facundo falou, mas aí o cara foi na lista de e-mail e falou mal das mulheres. Quem diz que... Quem fala se ele está certo ou está errado? Se tiver uma mulher ofendida, se tiver alguma pessoa que não é a mulher que ficou ofendida, se manifesta e o cara vai se retratar. Porque a gente tem esse set de 10 princípios que são fundamentais para tudo que a gente faz. Confiança, diálogo, contato pessoal, transparência. Então tudo que a gente organiza é aberto na lista de discussão, não tem nada fechado. Tudo fica aberto. Diversidade, quanto mais diverso for a comunidade, melhor. Quanto mais gente diferente, mais criativa vai ser o grupo. Auto-organização, então não tem gestor, não tem coordenador, não tem dono, não tem nada. Eu tenho a ideia que vai começar o troço. Beleza, o Step Inside foi a ideia do Pedro Menezes, que não pôde estar aqui, que na volta do Dev em Rio, teve a ideia conversando com o Álvaro, se não me engano, e aí conversou comigo no carro, eu falei, maneiro, a gente deu um nome, e quando ele chegou em casa ele fez um post no blog convidando já para aproveitar o Open Space. Sei que a barreira de entrada é 0. Eu queria fazer isso. Não faz. Mas não faz, cara. É só fazer. A internet está aí para isso. Só fazer. Fácil. Exemplo. Tem que dar o exemplo. A gente só aprende por exemplo. E é só com exemplo que você consegue sensibilizar as pessoas. Não tem essa de convencer o cara. Você dá um exemplo, fica palpável como você se comporta, o que você acredita, como você age. Consistência. Tenha paciência. As coisas tomam tempo. Tem que ser gradativo. Não pode ter big design up front, sacou? Tem que ser aqui. O que está ao meu alcance hoje? Eu quero fazer um negócio megalomaníaco, mas eu não tenho tempo. Eu tenho 1 hora por dia para me dedicar a isso. Então você tem que reduzir o escopo. Porque senão você não vai fazer nada. Give, give, give é uma frase de um... Eu esqueci o nome dele, é o Greg... O nome dele é meio russo, assim, começa com V, depois eu mando para vocês. Mas essa frase dele é o seguinte, não interessa o que você está fazendo. Give it away. Dá para a pessoa, doa. Toma aqui, tem isso aqui, toma. Tem o código aqui, toma. Eu fiz uma libzinha aqui, toma. Né? E a gente primeiro faz esse tipo de doação para que a comunidade tenha uma certa entropia. E aí com essa entropia as coisas começam a se materializar. Né? E por último, e não menos importante, faça. Não interessa o que. Faça o que você quer fazer. Tem que organizar isso aqui. Quem vai fazer? Quem quer fazer, vai fazer. Quem não quer fazer, não vai fazer. Às vezes aquela ideia que uma pessoa só quer fazer, mas ele não consegue sensibilizar um grupo todo, vai ver que não se adapta ao grupo. O cara pode ter outras alternativas de fazer, viabilizar aquele troço de alguma forma. Empreenda a sua própria ideia dentro do grupo. Mas a gente vem aqui para falar de... Isso é a experiência que eu tenho nos últimos 2 anos, e eu vou falar aqui um pouquinho do que eu penso sobre Python. Basicamente isso. Python é sensacional. Python é espetacular. Principalmente por quê? Por causa da diversidade. A diversidade da comunidade é incrível. Eu fiz uma pesquisa quando eu fui para a PyCon, mostrando um pouco sobre a comunidade Python. A idade, você vê que a molecada está gostando muito da tecnologia, está todo mundo chegando aqui, mas você tem gente de tudo quanto é idade na comunidade. 306 pessoas responderam as perguntas que eu fiz lá, fiz um questionário, né? E eu levei isso lá para o PyCon, estou trazendo aqui para vocês, e esse material, esses dados brutos serão disponíveis no meu site lá, eu vou fazer um post com o material. E gente que se classifica com diversos níveis de experiência. Então, aquela questão de que o cara está novato, está começando, vai experimentar, o cara que é mais experiente consegue usar Python para alguma coisa, né, mais interessante e tal. E gente com todo tipo de experiência de programação e com todo tipo de background. Isso é muito interessante. Então a diversidade é muito marcante na comunidade de Python. E quanto mais diverso, né, se você tem mercado, academia, você tem lá o cara do servidor, o cara do client-side, você tem o cara do QT, o cara da web, quanta abordagem, quanta forma diferente. É o que acontece no Fork in Rio, quanta forma diferente você tem de aproveitar a tecnologia. Quanta forma diferente você tem de pesquisar sobre a tecnologia, de ver maneiras de ser mais produtivo, de fazer acontecer mais rápido. E como essa galera usa Python?
Essa galera usa Python também com muita diversidade. Aqui a finalidade, está cortado porque o gerador lá do gráfico dá uma cortadinha, mas tem programação, tem Python no servidor, educação, administração, administração de sistemas, sistemas embutidos, enfim, tem um monte de abordagem. Então é muito vasto. A aplicação do Python é muito vasta. E também a parte de framework web, aqui é surpresa, o Django é grande parte da galera programa em Django. E a gente tem também a parte de desktop, com QT, GTK, tem um monte Enfim, você tem alternativas, você não está ali naquela receita de bolo. O que eu gosto do Python é que ele é uma alavanca. Ele é uma alavanca para potencializar suas ideias. Mas aí chega na parte do ativismo. E aí, o ativismo, que eu chamo aqui, não é militância, que eu não gosto da palavra militância. Mas esse milita pelo quê? Se eu tivesse que escolher alguma coisa, e é o que a gente fala lá no manifesto, eu milito pelos seres humanos, assim, vamos ser mais humano. Tá, software livre e tal, não sei o quê, Python, beleza, são ferramentas, a gente tem que alcançar alguma coisa a mais, tem que fazer diferença positiva na vida de alguém, na vida das pessoas. E quando chega na parte de ativismo, o negócio fica estranho. Porque a gente tem aqui, a maioria diz que participa da comunidade. Mas quando você chega assim com a frequência em relação a participar presencialmente e tal, não sei o quê, não tem. É mínima. Você vê que a galera considera participar da comunidade apenas participar da lista. Estar inscrito na lista. Eu devia ter melhorado essa pesquisa, acho que eu vou fazer isso depois, para perguntar, beleza, quantos e-mails por mês você manda para a lista? Para poder medir isso melhor da questão da participação. E aí isso evolui e você pergunta, quantos eventos você foi em 2009? E você vê que muita gente não foi nenhum. Um evento. Pouca gente foi a proporção de gente que foi a menos de 10 eventos. Quando eu falo assim, evento, não é evento formal, não é evento, hora extra, o dojo, uma coisa na sua faculdade, uma chopada de computação, qualquer coisa para você conhecer pessoas. É muito pouco ainda. E quantas edições da Python Brasil você participou? Aquele primeiro ali, azulzinho, é nenhuma. E aí eu pergunto sobre software livre. Você já contribuiu com algum projeto de software livre? A maioria não. Você já participou? Você participa de projeto de software livre? A maioria não. Você iniciou algum projeto de software livre? A maioria não. Então você observa que a gente tem essa diversidade, esse super potencial, mas ele está latente ainda. Ele está parado, não está dinâmico, não está em ação. Então o que eu enxergo é que a gente precisa arrumar uma forma de se organizar para potencializar essas pessoas, para trazer essas pessoas para cá. Porque a gente já está aqui, a gente já se conhece, é legal ver os amigos. Porra, adoro ver todos vocês, todo ano. Vou vir sempre. Mas eu gostaria que mais pessoas pudessem opinar por isso. Para opinar, você precisa primeiro viver a experiência de estar aqui. E como faz? O que eu enxergo para a gente fazer? O que eu acho que é importante fazer? Como a gente atrai essa galera? Eu acho que é fundamental a gente reduzir barreiras. Qualquer tipo de barreira. Seja se o formulário de cadastro de qualquer coisa que a gente fizer for um negócio burocrático, repensa ele. É uma barreira. E aqui, quando eu falo da barreira, que a barreira geralmente ela é colocada ali para controlar. Só que controle é um negócio muito caro. Controlar as coisas é caro. Porque você tem que tratar... menos vezes vai dar certo e mais vezes você tem que se adaptar ao erro. Então o controle é um negócio muito caro, então tem que reduzir o controle. E a forma que eu acho disso em vez de embrace the changes, embrace the chaos. Abrace o caos. Porque se você está abraçando as mudanças elas vão acontecer e vão te desgastar. E você vai ter que tratar aquilo. A gente fez uma reunião aqui, tinha que tratar da associação e tal, e aí para mudar um negocinho, tem um impacto gigantesco, um monte de coisa. Então tem que se organizar para, tem que ser, não pode, aí a gente não faz, igual projeto de software, a gente está entregando para o cliente, não, a gente não faz porque vai parar um ano para fazer, mas também não deixa de fazer porque também senão não vai andar, e aí você fica naquele negócio que te trava. E aí eu penso muito que a gente tem que pensar globalmente, mas agir localmente. Eu acho que uma das grandes coisas, o sucesso do movimento, o sucesso da bagunça, o lance, o Rio é legal, o Rio não sei o quê. E como é que isso acontece? Como é que eu levo isso para outros lugares? Não é pegando avião e voando para outro lugar, na minha opinião.
Na minha opinião, para você fazer a coisa acontecer em outros lugares, o seu sucesso local tem que transbordar. Você faz tanta coisa ali no Rio, tanta coisa. A gente faz tanto evento, encoraja tanta coisa nova, a todo tempo, de qualquer pessoa, quanto mais novo. O novato, a gente tem uma regra que o novato, e essa é uma das poucas regras que a gente tem, o novato é o mais importante. Quem já está lá, já está lá. Mas o cara que está chegando hoje, é diferente de faculdade, né, que o calor toma porrada. O novato é o mais importante. Por quê? Porque ele não tem os preconceitos, ele não tem a visão míope sobre o futuro, sobre a tecnologia, ele está ali cheio de sonho, ele está ali com vontade de fazer acontecer. Então o novato é o que tem de mais importante. A gente encoraja. E por isso que eu acho que é fundamental, para fazer transbordar, procurar o efeito Unix. Na história do Unix, sabe-se que grande parte do sucesso dele se deve ao fato de muitos estudantes usarem Unix, terem contato com isso na faculdade. Porque lá o cara quer fazer, ele quer misturar, ele quer experimentar, ele quer criar um troço novo. E ele está ali naquele esquema meio caótico, sem compromisso com o mercado que vai bater, com não sei o quê, com o dólar que sobe ou que cai. Ele está ali querendo fazer. E aí ele se sente confortável com aquilo, porque quanto mais ele faz, mais ele aprende, mais ele domina aquele troço, mais ele conhece. E quanto mais ele conhecer Python, quanto mais ele aplicar Python em coisas diferentes, mais ele vai usar. E mesmo que a empresa dele não trabalhe com Python, porque eu não acho que isso seja um problema, o cara não trabalhar com Python, ele vai poder resolver um problema que seria complexo na tecnologia que ele usa, fazer um scriptzinho de satélite aqui Python, faz um outrozinho aqui, aí tem que ensinar para o camarada do lado como é que funciona, e ele começa a disseminar o conhecimento. E com o tempo, naturalmente, Python vai sendo alavancado no mercado, porque a forma de você alimentar o mercado é com os estudantes. Então é mais fácil a gente investir lá nos estudantes do que eu tentar mudar o mercado. Porque as pessoas chegam para mim e falam, pô, mas... Né, os duelos, né? Os duelos, não, porque Java, Python, Java versus Python e tal, não serve. Não faz o menor sentido você duelar. Né, o Joel me perguntou, pô, mas por que eu vou parar de usar o que eu uso lá para usar o Python? Eu falei, não, você não deve. Não, mas como assim? Eu estou aqui, você está falando de Python. Não, você não deve. Cara, você está, quantos anos? 11 anos? 17 anos no mercado. Já está criando os filhos dele lá com a empresa dele, está fazendo, tem mais de 500 clientes usando o software dele. O negócio está acontecendo para ele. Tem problema? Tudo tem problema, tudo na vida muda. Mas vai parar, não vou jogar tudo que eu tenho fora, vou começar de novo usando Python. Não existe essa porra. Como é que você aproveita as coisas boas do Python? No seu cenário, na sua realidade. Porque eu não acho que seja nosso papel vender Python. Nosso papel é divulgar Python. É mostrar no que ele é bom. Mostrar como ele é bom. Fazer, eu fiz isso aqui com Python. Eu tenho um cliente lá que a gente usa Python como um gerador de código para montar um sistema de Computer-Based Training, né, para automatizar teste de tela. Porque a arquitetura toda lá em outra tecnologia, em Power Builder, que é uma tecnologia muito antiga, o software tem mais de 20 anos, vou falar pro cara que é líder nacional no que ele faz, joga essa porra fora e usa Python. Não existe isso, mas olha só, isso aqui está engessado assim, então vamos usar Python aqui, pum, rapidinho, rapidamente a gente aplica, bota, funciona. Aí o cara vê o resultado, pô, mas esse negócio é bom, hein? Como é que a gente usa um pouquinho mais disso? Um pouquinho mais só. No próximo passo, baby steps. Como é que eu uso isso? Usa, faz aqui e tal, isso aqui. Aí o cara começa a acreditar, começa a ver resultado, começa a parar de desperdiçar dinheiro. Que o grande lance que o pessoal vai, por que vou parar de usar isso? É complicado. Eu estou perdendo dinheiro nisso e nisso daqui. Como é que o Python me ajuda? Só que não é o Python que resolve isso. São as pessoas. Por isso que eu gosto muito da questão da Cloud Community. Nossa comunidade no Rio, não é, apesar de Python Rio, não é só de Python. Tem tudo. Tem Ruby, tem PHP, tem Java, tem de tudo. Tem C Sharp. Tem tudo. Por quê? Porque é foco nos indivíduos. O que cada um faz, cada um gosta, cada um trabalha. Então o que a gente faz, e que eu acho que é extremamente produtivo, é evitar o guarda-chuva. Evitar o guarda-chuva. Tem um guarda-chuva aqui, que é hora extra. Então para entrar na hora extra, evita o guarda-chuva. Evita o guarda-chuva e cria um chafariz. Porque aí você está ali, cria um banco de desenvolvimento, e eu tenho a ideia, pô, faz. E eu tenho isso aqui, pô, faz. Me dá o resultado, bloga lá. Vamos, vai lá, mostra no seu site, mostra o resultado, tira a foto, bota no Flickr, bota no Twitter, chama a galera, manda e-mail antes. Tem o Rodolfo que eu conheço ali, tem o Hugo que pode ir lá falar com você, vai lá, vamos encorajar as ações individuais de grupos pequenos, para que não haja um guarda-chuvão. Porque o guarda-chuvão engessa as atividades. E isso eu tenho
eu tenho a percepção que está no cerne do porquê que as coisas acontecem tão rápido lá no Rio. A gente não tem um guarda-chuvão. Algumas pessoas, uma vez eu conversando com um cara, assim, pô, cara, Paito é maneiro, vamos participar da comunidade. O pessoal confunde